Arteb, muita gente não conhece a Arteb por nome, mas certamente já viu o produto dela no mercado por aí. Ela é o que? Ela é pioneira no ramo de iluminação automotiva, farol, brake light, lanterna e tudo que você vê no mercado. O nosso foco é nosso objetivo, diminuir o custo da logística. Por quê? A logística de certas montadoras estava com um certo gargalo. Então a Arteb fez algumas negociações em andamento e com essas negociações em andamento concluiu-se a logística com certeza ficou eficaz. Não, é por parte da GM, no caso, né? De instalar o serviço da Arteb dentro da fábrica. Com isso, a gente ia conseguir suprir a necessidade, né? Conforme a demanda de produção da empresa ela era contínua, né? Aí a gente minimizou o custo. O transporte que vinha de São Paulo e do Rio Grande do Sul, a gente tirou isso e implantou o serviço todo dentro da fábrica, né? Então, com isso, a gente teve de 1 em 1 hora a linha de produção sendo abastecida, né? Como a gente tinha a necessidade de entregar as coisas até o cliente, fazer o transporte, só que havia problemas em todo o processo daqui até chegar lá e a linha de produção ela ficava parada, gerando custo e tudo mais. A gente, devido a ela ser uma empresa que já tem uma demanda grande no mercado, plantamos o serviço lá dentro e teve uma melhoria no caso de 1 em 1 hora a linha de produção sendo abastecida conforme a demanda da empresa, né? Uma outra negociação que houve foi por parte da Toyota, né? Também é um dos clientes da Arteb. O que aconteceu com a Toyota? Já foi o oposto, mas também visando diminuir o custo. Ela não pensou, ela trabalhava com uma transportadora, né? Como ela reduziu lá, porque não tinha tanto conhecimento, estava gerando, vamos terceirizar o serviço no caso da Toyota. O que aconteceu? Ela, pensando somente no custo que ela ia ter, pegou uma transportadora que não tinha tanto conhecimento no mercado, né? Na hora da negociação, a empresa disse que ia atender a demanda da Arteb, porém a empresa precisava que ela abastecia uma vez por semana com um único caminhão. Só que a empresa não estava conseguindo atender essa necessidade, né? Tendo que levar até a Toyota 2 vezes na semana. E isso estava gerando um custo elevado aí para a empresa. O que foi proposto? Da Toyota pegar e retirar esse material dentro da Arteb, mas a Arteb arcar com todos os custos, como o frete, o combustível, o pagamento de funcionários durante o dia. Então tudo que envolve a matéria-prima saindo da Arteb até o cliente vai ser custeado todo pela Arteb. Então o custo da Toyota não vai ter nada, né? Ela ganha o que com isso? O seu produto lá dentro, né? Sua linha de produção, não havendo falhas na produção, custo com os processos lá dentro dela, né? E também a Arteb não perde com o quê? Ela ganha em contrapartida minimizando os custos com a transportadora, ele elimina a transportadora, não vai ter custo com isso. Elas não tinham conhecimento, né? Ela não tem conhecimento em fazer o transporte. A transportadora estava tendo falhas. O que ela fez? A gente troca. Eu pago para vocês tiram o produto, né? Aí eu vou com uma confiabilidade da Arteb, né? Quer dizer, da Toyota para a Arteb. E a Arteb com os custos de ambas as partes saíram aí de uma negociação dessa, né? Essa foi a... Só para vocês terem ideia, essa unidade da Arteb dentro da GM no Rio Grande do Sul, a linha de abastecimento da GM, ela tem que produzir os veículos e a linha de abastecimento é completa a cada 1 hora. A cada 1 hora a linha de abastecimento tem que estar sendo abastecida. Ou seja, a pessoa uma carreta sai daqui de São Paulo, de repente para na reza aí, dá um chabu. A linha de produção toda tem que parar por causa de uma entrega. A negociação foi feita por disso. O polo da GM recebeu essa fábrica de lanternas e faróis lá dentro, que foi justamente para eliminar esse problema. Bom, pessoal, resumidamente, a gente já falando, imagina uma fábrica que fornece peças para automotiva, para montadoras. A demanda é muito grande, tem problemas com o transporte. A solução foi, para as duas, mudar radicalmente. A empresa contratada para o transporte, a princípio, como ele falou, não estava atendendo, era mais barato, eles não entendiam. Foi proposto
como ele já disse, que o transporte da própria caminhão da Que nem sempre terceirizar o serviço é algo viável, né? Isso. Se você não conhece daqui, lá, eu vou terceirizar, mas eu vou pensar só no custo que eu vou ter ali. Não, às vezes não é viável, eu vou terceirizar, mas a empresa não vai atender minha demanda. Eu vou pensar só no dinheiro, mas e o meu cliente lá do outro lado, né? Como ele vai ficar? Eles não pensaram nisso, né? Aí foi onde, 2 dias por semana, estava sendo abastecida atrapalhando a linha de produção. A gente precisava de um dia, um único caminhão fazendo isso. Então, foi onde, por exemplo, no caso da Toyota, ela busca, saindo de lá, a gente já está pagando. Saindo da Arteb para lá também, a gente vai marcar com todos os custos. Então, essa foi a ideia de eliminar de um lado a transportadora que estava vendo falhas e trabalhar junto com eles, os dois. E não intermediar esse serviço, né? Aí no custo também. Só para enfatizar mais um pouco quanto dessa filosofia de terceirização, que ela não trabalha muito com isso, só tem 2 empresas na Arteb que são terceirizadas, que é a área de segurança, que devido a ela trabalhar 24 horas é uma parte terceirizada, e o refeitório, que é um refeitório muito grande, amplo, e que tem uma empresa que presta serviço lá dentro, que é um refeitório gigantesco mesmo. Eu falo porque a gente fez a visita técnica na empresa, ficamos dentro da empresa das 10h15 até as 15h30 mais ou menos, conhecendo toda a produção. Então até a mecânica das máquinas são tudo própria da empresa. Essa filosofia de terceirização eles eliminaram em algumas partes lá que não pode dar gargalo. E os indicadores, né? Falando um pouco dos indicadores, o custo com transporte, no caso da GM, foi totalmente zerado, porque a fábrica foi implantada dentro da montadora, né, que facilitou estar trabalhando junto com o seu cliente. Então tudo ali se uniu. Olha, preciso de tantos mil, vamos fazer tantos mil. Não vai ter desperdício, não vai ter tempo de entrega, o transporte foi zerado. E o indicador que isso é o custo, né, que já, como eu falei, o custo caiu. O tempo lead time do produto cliente foi reduzido, proporcionando abastecimento e atendimento a toda a demanda da montadora. Partindo do princípio que a produção é feita dentro do cliente, que eu acabei de falar. No caso da Toyota, os indicadores, custo e tempo, no caso. Tá? Custo e tempo de chegada do produto até. Eliminamos o conflito, houve a comunicação, custo, todas essas variáveis aí que a gente vê, as disciplinas, foram agregadas aqui ao processo de negociação, né? Questão ética, por exemplo, da transportadora com a Arteb, não existiu em momento algum, né? Houve uma falha aí, uma mentira de conseguir atender e não, na hora, deixou a empresa na mão. Então essa foi a ideia. Bom, isso aí é um caso real, né? Mas o que legal, vocês estão valorizando aí, principalmente a negociação. Esse é o foco como disciplina, é isso? Sim. Uma negociação dessa é simples? Não foi Mais multinacional. Envolve não só uma marca, envolve praticamente todas as marcas. Marcas de diversos países. Então a concorrência é muito grande entre eles. Tanto de volume, valor agregado, Investimentos altos, para colocar uma fábrica lá também não é fácil. Então é que são produções de uma única fábrica, né? Que era tinha uma produção bem. A grande filosofia da Arteb, segundo o Molina, diretor, que fez uma reunião com a gente no auditório, ele falou assim: a grande filosofia da Arteb é estar sempre à disposição do cliente. Ou seja, a fábrica matriz em São Bernardo, que é próxima do Porto, essa do Rio Grande do Sul, que é dentro da GM, e a de Camaçari, que fica mais ou menos 5 km de um cliente deles, de uma montadora. Então, facilitar. E a fábrica de Diadema, que é a fábrica que só fabrica iluminação de LED. Essa aí é só para iluminação de LED. A filosofia deles é isso, segundo Molina, que é o diretor da empresa. A filosofia é atender a todos os clientes na melhor hora, no melhor tempo, tudo que for para beneficiar o cliente. Os indicadores vocês colocaram a questão do custo, de transporte, o estoque, com certeza, que é
também, não sei se vocês têm esses números, né? O estoque da Artesp, Números reais não. 95% de desperdício foi só para finalizar a parte do estoque, o estoque da Artesp é o seguinte: a produção foi feita, aqui é da Volks, aqui é da Fiat, aqui é da Toyota e assim por diante. Essa área aqui não pode ficar com material por mais de 5 horas. Tem 5 horas de material, alguém tem que vir colher esse material e levar embora. Porque aquele espaço se preenchido. Antigamente, como que era feito? Era feito que a produção deles era de produção empurrada. Então, tinha vendedores empurrando material para o cliente. Aí eles mudavam, fizeram a demanda puxada. Então, eles só produziam o que os clientes precisavam. Então, cada cliente precisava de demanda, eles produziam. Assim, junto com o PCP lá da empresa, ia ajustando essa parte, para não ficar sobra de material. O público que não está acostumado, né, com isso. Só bem rapidamente, quando vocês vão a um marceneiro e pede para fazer um móvel sob medida do quarto de vocês, essa é uma produção puxada. Tem o pedido e aí produz. Quando você vai até o Oeste e escolhe uma televisão, essa televisão foi produzida e empurrada para o mercado, esperando alguém consumir. Então, é diferente dessa administração e mexe com toda a estrutura. Já pensou se eles trabalhassem hoje com essa filosofia de produção empurrada, as concessionárias mandando, as montadoras mandando gente embora, não sai coletiva? Na realidade, o efeito, né? Hoje saiu na imprensa que a partir de 3 de junho até o dia 28, a GM de São Caetano está parada. Fecha as portas, dá férias para todo mundo. Então, uma situação dessa mexe com. É importante essa questão também, né? Só um parênteses, a questão da crise que nós estamos vivendo. Né? A gente acha que não vai chegar até nós. O efeito é dominó, né? Porque para em 30 dias a GM, automaticamente tem que parar 30 dias a produção aqui. Ele vai por aonde? Vai fazer o quê? Se para aqui, para o outro que também entrega material lá. E assim vai parando todo mundo. Né? Quando a imprensa começou a noticiar esses fatos aí de que essa vai fechar, essa defesa coletiva, me veio uma coisa que o diretor falou. Ele falou assim para a gente do grupo: ó, vocês no momento estão aptos a fazer estágio na empresa. Se vocês quiserem, vocês estão aptos. Eu agradeço, mas eu moro aqui e vou ficar distante. Eu acredito que na situação de hoje, ele já não falaria a mesma coisa. Faria todo o processo, mas não falaria, ó, tem que fazer estágio aqui. Porque... Não fechar uma porta e já a gente entrar. Vamos passar amanhã. Senão você vai ver coisa aqui. Mas legal. Boa. Deixa eu ver depois. Deixa eu assistir depois. Deixa eu assistir depois, né?